Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de técnicas de análise de materiais com feixes iônicos. Na aula de hoje nós vamos discutir e tirar dúvidas sobre a aula 3, Fundamentos 1, íons, interação de íons com a matéria. Eu vou compartilhar a minha tela, que tem os slides, e a gente pode começar a discutir o conteúdo dessa aula, discutindo a dúvida que vocês tenham tido ao longo do vídeo, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida que a gente possa iniciar a discussão, né? Aí depois a discussão vai fluindo sozinha, eu imagino. Tiago, na verdade tinha uma coisa que eu queria perguntar da aula 2 ainda, porque não foi... sim. Eu não sei se eu, de repente, não peguei alguma coisa, mas não ficou muito claro para mim por que o Pix não enxerga facilmente o berílio, o boro, o hidrogênio, aquela listinha de átomos que tinham sido citados. Tá. Bom, basicamente, o motivo ele está relacionado com a sensibilidade do detetor, né? O detetor ele tem uma coisa chamada curva de eficiência, que é a fração de fótons que ele consegue medir em determinada energia. E a resposta dos detetores ela é geralmente ruim para baixas energias. Basicamente, isso é definido pelo filtro de raio-x que a gente põe na frente. Na verdade, não é um filtro de raio-x, é um filtro que a gente põe na frente do detetor que serve para barrar os prótons. Então, quando o feixe bate na amostra, quando ele incide na amostra, tem várias interações ali, né, como foi dito no vídeo, e algumas dessas interações produzem espalhamento de prótons para todas as direções dentro da câmara. Alguns desses prótons podem ir para a direção do detetor de Pixie, e eles produzem muita carga dentro do detetor e ele acaba não conseguindo medir o raio-x. Então a gente põe um filtro na frente do detetor para barrar esses prótons. Só que esse filtro barra também os raios-x de baixas energias, né? Existem algumas técnicas para você contornar isso, que é colocar um filtro magnético e etc. Aí você pode abrir o detetor, deixar ele totalmente aberto para medir raio-x de baixa energia, mas normalmente a gente não faz isso porque as tabelas de absorção de raio-x, as tabelas de seção de choque de produção de raio-x, para esses elementos, elas são muito pouco certificadas. Você tem uma medida experimental aqui, uma medida experimental ali, mas nada com acurácia o suficiente que a gente possa dizer depois que a gente faz aquela medida e garante o resultado. Então, é uma região de raio-x muito ruim de se fazer previsões e que se a gente for tentar medir, a gente vai ter outros problemas experimentais que não vão compensar o resultado. É basicamente por isso. Se você for, por exemplo, fazer uma medida de EDX no microscópio eletrônico, você vai ver que eles são capazes, por exemplo, de medir a emissão de raio-x de carbono, oxigênio, né? Mas essas medidas, elas nunca são confiáveis para se fazer quantificação, porque você não consegue computar corretamente a absorção dentro da amostra, e também porque toda a amostra tem carbono adventício, aquele carbono que está na superfície. Então você acaba medindo coisas que não são da sua amostra, são coisas que vêm a mais, alguma impureza do ambiente, e também você consegue computar mal. Então, é basicamente por isso. Então, em resumo, tem uma dificuldade experimental de medir raio-x de baixa energia e tem uma dificuldade analítica, que é computar esses fótons de uma maneira correta. Você tem alguma coisa a complementar, Manfredo? Só um detalhe, Rodrigo. Imagina um detetor otimizado para medir eventos com energia na faixa de alguns keV de energia, kV. Aí entra um próton com 1 MeV de energia. O detetor fica completamente maluco. Tá? É mais ou menos teu olho olhando diretamente a explosão de um fogo de artifício e você de olho lá. Você por vários segundos não vai ver nada. Você vai ver aquele clarão no teu olho que está tudo saturado. O detetor de raio-x faz exatamente a mesma coisa. Ele satura completamente, certo? Distorce todas as características de detecção dele, certo? E por um bom tempo, muito longo, relativo ao tempo normal de ele processar um evento
correto, ele fica completamente obscurecido, nesse caso clareado, né? Não é obscurecido porque ele está completamente cego a qualquer coisa que aparece nesse tempo. Então, realmente, prótons é o que a gente menos quer no detetor. Entendi. E para bloquear o próton, eu tenho que colocar uma coisa na frente. Na hora que eu coloco uma coisa na frente, eu bloqueio os raios-x também. Entendi. Tem alguns detetores modernos, silicon pin, silício drift, em que a geometria do semicondutor ela é otimizada para medir a radiação que você quer medir, né? Então, por um caso de um detetor que seja projetado para medir raio-x, ele espera uma deposição de carga num determinado perfil. E se você entra com um próton, ele põe uma deposição de carga aqui em outro perfil também, né? Então, não é que a gente... já que está cego, então vamos aproveitar e vamos medir o próton junto. Não dá, porque a distribuição de carga ali ela é depositada de uma forma que não é prevista para aquela eletrônica. Então, é basicamente isso. A gente acaba não se preocupando muito, porque depois a gente não consegue aproveitar esse resultado de forma correta, né? Exatamente. Beleza. Mais alguém tem alguma coisa que a gente possa usar para estimular a discussão? Então, para quebrar o gelo, eu quero fazer uma provocação. Se nessa aula 3, que está gravada, vocês entenderam que quando um próton entra no material, ele vai encontrar muito mais elétrons do que núcleos atômicos. Por outro lado, a interação com esses elétrons é completamente diferente do que com os núcleos atômicos. Espero que tenha ficado claro isso. Porque a impressão que dá quando a gente faz RBS é que o nosso próton vai batendo um monte de átomo. Ele não bate absolutamente nada. Quando ele encontra um átomo, ele fica feliz da vida e volta. Pelo menos a minha parte isso foi muito... Porque eu tinha falado antes com o Thiago, eu já fiz algumas poucas medidas com RBS, né? E na cabeça fica bem isso de os prótons vão bater no átomo e aí você vai identificar qual é. Mas com a aula 3, eu acho que foi justamente para deixar mais claro isso, como é o funcionamento de fato do retroespalhamento. Tá. E o que é curioso é que, mesmo sendo muito pouco provável, é uma probabilidade muito baixa de que um próton ou um hélio encontre um núcleo atômico e tenha um espalhamento que vá na direção do detetor. A gente, quando tiver a aula de espalhamento Rutherford, a gente vai ter a seção de choque, a gente vai poder calcular e a gente vai ver que é muito pouco provável que isso aconteça. Mas mesmo sendo muito pouco provável, a gente tem que controlar a taxa a corrente de feixe, porque para a eletrônica e para o detetor é muita coisa, né? É uma fração muito pequena dos prótons, a maioria deles vai entrar na amostra, vai ficar lá, mas a quantidade que volta, mesmo assim, ela pode cegar a eletrônica. É bastante comum isso acontecer também. Vocês acham que... Por que a gente não falou em reação nuclear? Você acha que é mais provável ou menos provável acontecer reação nuclear? Valendo 1/10 de sonho de valsa. 10 respostas certas ganham o sonho de valsa inteiro. Eu não sei. Bom, eu sei muito pouco de física nuclear, sendo bem sincero. Ótimo, é por isso mesmo que eu estou fazendo a pergunta. Não é para saber física nuclear. Então, eu penso que as energias são baixas para ter alguma reação nuclear. É o que eu imaginaria. Não são energias altas o suficientes para... O que torna a probabilidade de ter alguma reação nuclear baixíssima. Ou nula, não sei. Eu pensaria em nula. Mais algum chute? Vai, professor, você pode repetir a pergunta? Por que é muito menos provável? Você acha que nós temos reações nucleares e se você acha elas são mais prováveis do que o RBS ou menos prováveis do RBS e por quê? Se eu acho que tem, eu acho que não tem. Eu acho que não tem, porque eu acho que a energia é muito baixa para ter.
Vai, só tem uma opinião por enquanto, gente. Cadê o resto? Na aula 2, o professor fala de umas técnicas de ressonância nuclear que você induz, né, uma reação nuclear presente do oxigênio. E aí isso aumenta 26 vezes o número de retroespalhamento. Não sei, então eu acho que se você tiver na energia certa, deve aumentar bastante, eu acho, o retroespalhamento. Tá perto de ganhar seu 10% de sonho de valsa. Pelo que eu entendi, você tem que estar numa energia muito exata, né? Muito abaixo não acontece, acima também não. Então, as ressonâncias, com certeza. Tá, as ressonâncias. Não qualquer tipo de reação. Eu acho que não depende só da energia do feixe, também depende do alvo que você está atingindo. Né? Acho que não sei se tem um outro parâmetro para acontecer a reação nuclear. É algo relacionado com a própria seção de choque do alvo, seria? Isso, seção de choque seria a palavra melhor. Bem, não vamos esquecer que para fazer uma reação nuclear eu tenho que entrar no núcleo, né? Enquanto que a RBS eu não penetro no núcleo. Para mim, o núcleo é uma esfera dura. Então, o que é maior, a esfera dura ou o núcleo dentro dele? Eu tenho que furar a casca do núcleo, tem que entrar dentro, senão eu não faço reação nuclear. Então, você já tem um pouco de ideia de seção de choque. Eu tenho que... Primeiro, ele interage com os elétrons. Tem montes de elétrons espalhados por aí. Depois, eu bato na casquinha dura do núcleo, mas para fazer uma reação nuclear, eu tenho que entrar dentro dele. Eu tenho que vencer a repulsão coulombiana, furar a barreira coulombiana, certo? Cair no poço e entrar no poço de potencial. E tem que entrar no poço, senão não tem como. E tunelamento é a palavra-chave, né? Se você não contar com o tunelamento... Você nem entra. Isso é uma coisa bastante importante. A primeira reação nuclear artificial, ela veio a comprovar justamente isso, de que a reação nuclear ela é altamente dependente do efeito de tunelamento. Eu queria que vocês entendessem geometricamente a brincadeira, né? O elétron é grande, o elétron tem 1 angstrom de diâmetro, o átomo é grande pra caramba, certo? O núcleo, nós estamos na região de férmion, é 10 a menos 15 de metro. Ele é muito menor que o átomo. E, consequentemente, muito mais difícil de acertar. É que nem acertar na bolinha preta do alvo. Né? E para você ainda penetrar dentro do núcleo, você tem que furar a casca do núcleo, tunelar por ele e acertar lá dentro. Né? Esse é o alvo do alvo do alvo. Certamente. A gente tem que dividir a faixa no meio para acertar, então. Eu quero que vocês entendam essa dificuldade. Agora, é claro, como o Tiago disse, existem reações ressonantes, que numa determinada energia, todo o negócio ressoa e emite radiação em certos canais. Mas essa é uma condição muito especial, muito particular de certos átomos. Mais alguém tem alguma coisa que a gente possa discutir? Alguma pergunta? Eu tenho, na verdade, professor. Eu acho que eu me perdi um pouco na aula. Eu fiquei um pouco em dúvida do que representa nessa fórmula de BET. E depois, o que eu tiro como resultado, assim, tabelado, o senhor falou do string, né? Eu não sei se é assim que fala. Tipo, qual é a região que eu estou fazendo isso? Eu acho que eu fui me perdendo. Tá. Vamos ver. Eu acho que eu entendi sua pergunta e a gente vai tentar ir por aí, tá bom? O que a gente tira do stream é uma tabela de poder de freamento, que é basicamente o quanto de energia, vou tentar escrever aqui, o quanto de energia que o feixe, ou os íons do feixe perdem
para cada unidade de comprimento dentro da amostra, né? Então, o feixe, por exemplo, é composto de prótons ou de hélio. Vamos supor que seja prótons. O próton, ele incide na amostra e ele percorre, vamos supor, 10 nanômetros dentro da amostra, e depois desses 10 nanômetros ele tem a energia que ele tinha no começo menos um ΔE. Então, aqui seria esse ΔE dividido por 10 nanômetros. O que você vê aqui, nesse gráfico, é como esse DE/dx funciona para cada energia diferente. Nesse caso é de muon, né? Não tem nada a ver com análise de feixes iônicos, mas ele é um gráfico interessante porque ele mostra diversos regimes, né? Mas aqui a gente vê que esse DE/dx ele é altamente dependente da energia. Você vê que ele tem um pico por volta de 1 MeV por C, depois ele tem um vale, porque cada região é um processo físico que domina, né? E também você pode perceber que o poder de freamento nesse gráfico ele está nessa unidade estranha aqui, que depois a gente vai discutir. Acho que em algumas aulas a gente vai discutir essa unidade, mas ela é em MeV vezes centímetro quadrado por grama. Se você multiplicar pela densidade do material, que é em gramas por centímetro cúbico, você vai ver que vai dar MeV por centímetro, né? Que é o que eu estava dizendo aqui, a energia dividida por unidade de comprimento. Então, isso aqui é esse DE/dx normalizado pela densidade do material. Então, a gente vai ver que alguns materiais podem ter uma certa variação de densidade, mas essa perda de energia dentro da amostra, ela pode ser normalizada pela densidade, né? A gente pode corrigir pela densidade. Então, o que acontece? Essa perda de energia, como essa perda de energia funciona, depende da energia. A gente tem alguns modelos físicos para poder descrever esse processo, né? Mas eles não são ainda muito acurados, né? E também, para cada região de energia diferente, a gente tem um processo que domina, portanto a gente tem uma teoria diferente. Então, para essas técnicas de análise de materiais, como a gente quer muita acurácia, a gente pega um atalho, digamos assim. E esse atalho é mais ou menos assim. Um monte de gente que trabalha em laboratórios como o LANF se propõe a medir esses valores de perda de energia para diferentes ranges de energia. Então, o que a gente está vendo aqui nesse gráfico são vários pontos experimentais obtidos por vários autores em vários laboratórios diferentes. São dados desde a década de 30 em diante. Então, a gente vê que tem uma dispersão bastante grande, mas aqui são todos os elementos da tabela periódica para o hidrogênio. Se a gente separar elemento por elemento, a gente vê que a dispersão é um pouco menor, né? E aí, alguns outros pesquisadores, entre eles o Ziegler, que trabalhou no IBM, pega uma relação funcional, que é uma equação baseada nos modelos, deixa alguns parâmetros livres de ajuste e ajusta essa função para todas essas medidas, né? Então a gente tem algo que prevê a perda de energia em função da energia muito melhor do que os modelos teóricos que a gente tem disponíveis hoje em dia, e que são totalmente baseados nos dados experimentais. Então, quando a gente melhora essa base de dados, quanto mais gente medir, melhor vai ficando essa tabela de dados do Ziegler, né? O Ziegler é o autor do SRIM. Então, quando você vai lá no SRIM e pega a tabela de poder de freamento, o que você pega é o compilado que o Ziegler fez e ajustou uma função nesse compilado, né? Uma coisa que eu menciono no vídeo é essa coisa frustrante, que é essa amplitude, né, desse resíduo aqui, né? O quanto esses dados experimentais estão variando em torno da função ajustada, que tem um limite aí de 20%, 30%. Mas uma coisa que eu argumento é que a gente, de fato, mede nas técnicas de feixes iônicos que são disponíveis no LANF, nessa região. E nessa região, esse poder de freamento, ele é conhecido dentro de uma precisão aí de 2%, 3%. Não sei se eu consegui ser mais claro para você o que eu quis dizer com isso. Sim, acho que sim. É só, então, indo para outro caminho. Então, com esses dados dessa tabela, a gente
consegue saber esse freamento, esse poder de freamento, tipo, desde quando o próton entra no material até a hora que ele vai parar. Eu tenho como valores para tudo isso, algo assim. Não sei. Exatamente. Tá. E isso é o que está aqui, né, mais ou menos. Então, por exemplo, nesse gráfico, cadê o meu cursor? Aqui. Nesse gráfico, você vê em azul a energia do íon, né, calculada com essa expressão aqui, ó, E de x, que é E em função da profundidade, é igual à energia inicial menos o que ele perde dentro da amostra. E o que ele perde é uma integral desse dx que a gente pega no stream. Então aqui a gente vê, por exemplo, um próton entrando em silício com 2 MeVs. A gente vê a energia dele caindo nessa curva, que é calculada com essa integral aqui, né? E se a gente calcular o quanto de energia é depositado na amostra, que é só esse d dx, é esse perfil vermelho aqui, né? Por que isso é importante? Porque todos os fenômenos lá de interação do feixe com a matéria, de retroespalhamento, de produção de fótons, de reação nuclear, eles vão ser dependentes da energia, né? Então, para eu conseguir computar quantas interações vão ocorrer em função da profundidade, eu preciso ser capaz de calcular qual é a energia em função da profundidade, né? Professor. Sim? Eu tenho uma pergunta sobre esse gráfico aí mesmo. O senhor tinha dito que a energia depositada pelo próton, ela é baixa no começo e alta conforme aumenta a profundidade. E do fóton era o contrário. Eu queria saber por quê. Tá. Bom, aqui eu acho que você consegue ver, por exemplo, que a energia que o próton deposita na amostra é, sei lá, perto dos 400 keV aqui no começo, vai aumentando, chega a esses não, desculpa, eu estou lendo no lado errado. Começa aqui nos 5 electronvolts e vai até 25 electronvolts aqui no pico, né? E isso se deve basicamente ao gráfico do poder de friamento. Se você reparar corretamente aqui, você vai ver que esse eixo X aqui está em log, né? Então, a variação dessa marca até essa marca é de 9.000 unidades. E daqui até aqui são 90, né? Ou seja, você começa com o feixe aqui, nessa posição aqui, no 1 MeV, 2 MeVs aqui, e ele vai perdendo energia cada vez mais rápido, né? E é isso que a gente vê nesse gráfico aqui. Esse comportamento é um comportamento que é dado pela interação do próton com os elétrons, né, por causa da perda de energia pelo processo eletrônico. Agora, do ponto de vista dos fótons, os fótons eles têm outro processo de interação com a matéria, né? E se você englobar todos os processos, efeito fotoelétrico, efeito Compton, produção de pares, espalhamento coerente, você vai ver que lá tem um coeficiente de atenuação, e a gente sempre usa a lei de Beer-Lambert para calcular a atenuação do fóton que passa por uma folha, né? Então, por exemplo, quanto mais espessa for a folha, menos fótons passam por essa folha, e a dependência com a espessura é exponencial. Aqueles fótons que não passaram, eles interagiram com a folha. Se eles interagiram pelo efeito fotoelétrico, eles deixaram energia na folha, né? Então, basicamente, a diferença está aí, mas a gente já consegue perceber pela lei de Beer-Lambert que é a maior dependência, a maior quantidade de energia depositada no começo por causa dessa dependência exponencial, né? Mais detalhes disso a gente vai ter na próxima aula, onde eu vou discutir cada um dos processos que ocorre e a anatomia do coeficiente de atenuação, né? Na próxima aula gravada, na próxima aula, segunda-feira, a gente vai ter atividade computacional a respeito de poder de friamento, né? Então, a resposta para a sua pergunta, ela está no tipo de processo físico que ocorre de interação de cada sonda com a matéria, né? Seja íon, seja fóton. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Entendi, respondeu sim, obrigado. Tá. Tiago, só uma pergunta, assim, mais em relação a mais a minha área é de física médica. Certo. E aí eu estou pensando em qual técnica utilizar, né,
eu ainda não escrevi um projeto para o doutorado, mas eu acho muito interessante o comportamento do próton, né, esse poder de ionização, e a máquina a protonterapia ainda não tem no Brasil, né, a protonterapia ela tem uma alta precisão para tratamento, né, inclusive é usado lá nos outros países, né. E eu queria saber como é que, se tem alguém que já usou um fantoma para estudar a interação do próton com o corpo humano, por exemplo, né? No caso, eu usaria um fantoma com tecido equivalente do tecido humano, né? Aí, alguém já fez isso? Usando essa técnica? Essa é uma boa pergunta. A questão é a seguinte: essas técnicas, ela tem o que se chama de range analítico muito superficial, né? O que a gente vai ver na aula de atividade computacional é que com a técnica de caracterização, meio que a gente só vai conseguir analisar coisa que está por aqui, ó. Então, essa parte aqui, que é a parte mais interessante para a protonterapia, a gente não consegue pegar, não consegue enxergar com as técnicas de feixes iônicos como a gente utiliza no LAMF, né? Então, o que a gente vai conseguir analisar mesmo é como a amostra é nessa região. Por quê? Porque um próton que venha aqui profundo, né, nessa profundidade da amostra, quando ele interagir com o átomo de silício, ele for retroespalhado, ele não consegue fazer o caminho de volta. Ele não tem energia suficiente para voltar, né? Então a gente só consegue olhar com a técnica de feixe iônico aqui no começo. Agora, existem outras formas de você estudar isso que você comentou, né? A gente tem uma colaboração com o professor Hélio Ioriates, do IPEM, não sei se você conhece ele, mas o que a gente pretende fazer é usar o LAMF para irradiar alguns materiais tecido equivalente, alguns polímeros, e depois, com outras técnicas, como, por exemplo, microscopia eletrônica, XPS, microscopia Raman, analisar a seção transversal desse material, né? Irradia, depois corta ele no meio e olha na lateral com outra técnica, né? Essa é uma coisa que a gente tem um projeto para fazer, e a nossa intenção é comparar as previsões dos softwares utilizados para fazer cálculo de dosimetria de feixe de prótons, o TOPAS, né, o software TOPAS, com o que a gente observar. Agora, é importante ter essa ressalva de que a energia do LAMF ela é extremamente baixa comparado com as energias de protonterapia, né, de aceleradores para protonterapia. Mas tem uma vantagem nesse caso, que a energia do feixe do LAMF é extremamente bem sintonizado em comparação com os aceleradores que são usados para protonterapia. E isso faz com que esse pico de Bragg fique muito bem definido dentro do material. Então, a gente tem energia para depositar para conseguir colocar o pico de Bragg dentro do material e muita resolução na energia de entrada. É adequado para a gente fazer essas comparações com simulação, mas não é adequado para a gente fazer a protonterapia especificamente, né? Então, a gente está fazendo um exercício que é puramente acadêmico, em baixas energias, nas regiões de pico de Bragg, que é a região que é bastante interessante para a protonterapia, a gente fazer algumas comparações de simulação, né? Mas isso é o que está previsto no nosso projeto. Aí tem colaborações por intermédio até do próprio Hélio, de grupos lá no IPEM, que tem um ciclotron para fazer as irradiações em mais altas energias, e depois na Suíça, onde lá tem um centro de protonterapia especificamente. Então a gente vai fazer essas comparações escalonando a energia, aumentando essa energia cada vez mais, né? Começa no LAMF com energia baixinha, olha o pico de Bragg, compara com as simulações do TOPAS. Depois vai para o IPEM, no ciclotron do IPEM, compara com o TOPAS. E depois vai lá na Suíça e compara com o TOPAS. Então, basicamente, é isso que eu conheço desse assunto. A gente fez uma revisão bibliográfica, não viu muito assunto sobre isso. Até a própria busca por material tecido equivalente para próton é também uma linha de pesquisa, né? Não se tem isso amplamente disponível. Tem bastante empresas que vendem bastante, né? Algumas empresas vendem material tecido equivalente para fóton,
mas precisa se pesquisar material em tecido equivalente para prótons e para uso em prototerapia. Entendi. Interessante. Obrigada. Inclusive, semana que vem, sexta-feira, vai ter um seminário do Hélio no grupo de Física Aplicada com Aceleradores, tá no Bifusp, se você tiver interesse. Que horas? Onde eu posso encontrar essa informação? Tá divulgado no Bifusp, é sexta-feira que vem, às 14 horas. Legal. Obrigada. Mais perguntas? Oi, professor, consegue me ouvir? Oi, Alexandre, consigo sim, pode falar. Eu tenho uma pergunta sobre esse gráfico especificamente, porque durante a aula o senhor falou que essa curva em vermelho podia ser interpretada como se fosse uma derivada da curva em azul, certo? Isso. Só que eu estou achando estranho porque a escala de energia é bem diferente, né? Porque olhando pela direita, você estaria uma energia depositada em EVs, enquanto que a taxa que o íon perde energia já seria keVs, né? Uhum. Ou seja, se isso fosse uma derivada, ele não deveria ser, tipo, um dE sobre dx também? Porque eu imaginei que a energia que o íon perde tem que ser exatamente a energia que é depositada na amostra, né? Então, aqui tem uma coisa importante que é o seguinte, essa curva vermelha, eu não me recordo se eu falei especificamente isso na aula ou não. Se eu falei, tá errado. A curva vermelha é a derivada vezes a espessura, né? Então, você tem uma taxa de perda aqui, por exemplo, eu dou um passo aqui de profundidade. O quanto perdeu de energia nesse passo é o que está na curva vermelha. A derivada seria o quanto perdeu dividido pela espessura do passo, né? Tá. Uhum. Entendeu? Então a curva vermelha é o quanto perdeu de energia em EV absoluto, não é o dE dx. O dE dx é de fato a derivada. Agora, esse vermelho é o quanto ele perdeu naquela espessura. Pode ser que eu tenha errado a unidade aqui sim, enfim, mas eu vou checar, em princípio eu acertei a unidade, mas o que está aqui é o quanto perdeu de energia naquele infinitesimal de profundidade que ele caminhou aqui. Ok, mas se você fosse colocar, fizesse um gráfico auxiliar, ele seria, se você fizesse um gráfico que não fosse essa variação na energia, ele teria que ser praticamente igual à curva em azul, só que com a restrição que a soma dos dois tem que ser igual ao E0, né? Porque nessa primeira equação, esse sinal de menos está falando que é a quantidade de energia que o íon perdeu, certo? Isso, exatamente. Então ele tem que ser exatamente a energia que a amostra ganhou, né? A integral da curva vermelha tem que dar o E0, é isso? É isso que você quis dizer? Eu acho que a integral, esse termo inteiro, mais o E de x, teria que dar o E0, né? Aqui, o que está representado na curva vermelha é o quanto foi perdido de energia em cada camada infinitesimal. A integral do vermelho é E0. Tá. Ok. Tá? Se você for calcular o quanto perdeu acumulado de energia, aí seria o espelho dessa curva azul aqui, né? Eu acho que é isso que você estava querendo dizer. Isso. Deveria ser assim. Isso, aí o perda acumulada, sim. Mas o que tá escrito em vermelho aqui é o quanto o próton deixa de energia naquelas camadas que ele vai passando ali. Isso, tá. Exatamente isso que eu estava em dúvida. Tá. Nada. Mais perguntas, pessoal? Bom, uma coisa que é importante a gente caracterizar é que nessa aula a gente viu que tem dois processos, né, de perda de energia. Aquele que é o processo eletrônico e aquele que é o processo nuclear. A gente viu que para energias mais altas o mais provável é o eletrônico, para energias mais baixas o mais provável é o nuclear.
E aí a gente poderia fazer uma figura mental, digamos assim, com essa figura aqui que o professor Manfredo produziu, que é a divisão em dois regimes, né? Então, enquanto aqui, em camadas mais superficiais, e até, enfim, é uma fração bastante significativa da trajetória do íon incidente dentro do material, você tem perda pelo processo eletrônico, você vai ter perda pelo processo nuclear só lá no final, né? Tem aquela questão de que as colisões com os núcleos, os íons perdem energia de forma mais significativa e tem desvios mais significativos, então você espera uma trajetória mais errática aqui no final, enquanto que nesse caminho aqui, onde você tem a interação eletrônica, você tem perdas de energia de forma mais suave e com um desvio bastante reduzido do próton, né? E justamente é nessa região aqui que a gente faz que cai o range analítico do RBS, por exemplo, né? Então, a gente está falando de analisar o feixe de analisar a amostra numa região onde o feixe, para todos os efeitos, ele percorre um caminho bastante linear. Quando a gente vai reduzindo a energia, começam a ter ocorrências de espalhamento em mais de um centro espalhador, ou seja, o próton que está entrando, ele espalha em um núcleo e antes dele chegar no detetor, ele espalha em outro, né, porque vai reduzindo a energia, vai ficando cada vez mais provável que ele interaja novamente. Então, uma das coisas que a gente vai observar no espalhamento Rutherford é que nas regiões de mais baixa energia, a gente vai ter que, nos programas de simulação, ativar, por exemplo, o espalhamento dual, que é onde se computa 2 espalhamentos, ou espalhamento múltiplo, onde se computa um número muito grande de espalhamentos, né? Mas a gente pode ter essa figura na cabeça, né? Então, enquanto aqui o processo de interação ele é basicamente eletrônico, no final ele é nuclear, né? Não sei se tem gente que trabalha com interação de íons com a matéria mesmo, né? Danos de materiais, etc. Tem a Elza que falou que trabalha com dosimetria e tem os efeitos de próton-terapia, né? Que ela tem interesse. Mas, de qualquer forma, aqui nessa região é muito provável que a amostra sofra danos químicos, de quebras moleculares, e aqui no final sofra danos de deslocamento de estrutura do átomo da rede cristalina. No entanto, a taxa de dano ela é muito baixa, porque a dose que a gente deposita em cada amostra para fazer uma análise é muito baixa, que é o que a gente vai estudar na aula de danos, né? Mas aqui a gente já consegue começar a entender os danos quando a gente olha com quem o feixe está interagindo. Então aqui no começo está interagindo com elétrons, então as modificações elas são majoritariamente químicas, enquanto aqui no final ele interage com os núcleos, então a gente poderia dizer que os danos são majoritariamente físicos, né? Deslocamento físico do átomo na rede cristalina. Tá? Novamente, para você produzir esses danos de uma forma perceptível para todo o resto de aplicações da sua amostra, teria que deixar dias irradiando no LAMP para conseguir fazer isso, né? A gente irradia alguns minutos, a concentração de danos que a gente consegue causar é muito baixa. Quando a gente analisa polímeros, aí essa região aqui já é mais significativa, né? Porque você faz modificação química no polímero, né? Bom, mais dúvidas, mais pontos para a gente usar para discussão. Não precisa ser exatamente uma dúvida, pode ser algum ponto que você achou interessante, que você gostaria de trazer para a gente comentar mais. O pessoal está dormindo, Thiago. É bem provável. Vou confirmar aqui que não estou dormindo. Thiago, põe aquele slide
e você mostra o seno θ no espalhamento do próton. O slide denuncia a idade da gente. Quando você faz o cálculo, deve ser lá pelo 10º, mais ou menos. Aí, volta. Esse aqui mesmo. Esse? O primeiro desenho tem uma setinha do P entrando e tem uma setinha azul indo contrário. Você está no centro de massa, é isso? Não, essa setinha aqui está errada, ela devia estar apontando para cá, né? Essa setinha, ela teria que indicar o sentido do próton depois da colisão. E aí ele deveria ir para frente também. Tá, então você continua no referencial do laboratório, é isso? Tá. Não sei. Deixa eu ver se tem, né? Eu errei nos dois. Eu acho que na aula, até na aula você comenta isso, que a setinha tá pro lado errado. Ah, é? Tem uma coisinha também, que, bom, não é uma discussão nem nada, mas é uma coisinha que eu percebi que é lá no slide 17. Ele que era até lembra qual. É porque eu olhei aqui, eu tô com ele aberto aqui. Que tá 10 a menos 4, era pra ser 10 a menos 3, né? 10 a menos 3? Não sei, preciso refazer a conta. 1 sobre 500. Ah, sim, Claro. Sim. Certamente. Assim a gente vai purgando. Existe um efeito que eu acho que, expandindo um pouco a nossa conversa, que é usado muito em Porto Alegre. Eles têm um laboratório muito parecido com o nosso. Não sei se você já comentou, Thiago, desculpa, eu tive que me ausentar aí por uma meia hora. Eles usam feixes moleculares, ou seja, em vez de um próton, eles usam um feixe de gasoso de hidrogênio, vamos chamar assim, quer dizer, um deutério, vai? Ou um feixe molecular de que eles usam, Thiago? H2, né? H2, isso. H2. É um feixe estranho, porque se você tirar os elétrons... É H2+, tirar um dos elétrons. Então, mas é um negócio, é quase uma bomba, né? Porque se você tirar outro elétron, esse negócio abre. E é exatamente o que acontece. No momento que esse feixe de H2 entra na matéria, ele perde os elétrons. E ele fica o que a gente chama de um núcleo pelado. Só que nesse momento começam a agir as cargas de repulsão entre os dois hidrogênios. Daí esse feixe explode dentro do material, com efeitos muito interessantes que permitem, por exemplo, estudar a densidade do material. Uma das grandes características do RBS e do PIXI, que o Thiago já explicou, é que a gente mede átomos por centímetro quadrado. É onde ele discutiu um pouco a seção de choque. Nós não conseguimos medir o número de átomos, a gente sabe átomos por centímetro quadrado, a gente mede densidade superficial atômica. Nesse caso, quando a gente usa feixes moleculares, você consegue, por um efeito de explosão coulombiana, determinar a densidade do material, o que é uma informação muito importante que, em geral, a gente não consegue extrair. Mas também muito complicada. Mas isso é um processo destrutivo, né? Não. Eu não sei se eu entendi direito. Quando o Manfredo falou explosão, é uma força de linguagem do pessoal do Rio Grande do Sul. É uma forte repulsão entre os dois prótons, mas que não modifica a sua amostra mais do que uma análise RBS que a gente faz normal. Ah, tá bom. É uma forte repulsão que faz com que eles tenham uma correlação entre os seus movimentos. Isso. É só por conta da força coulombiana mesmo, né? Isso. Exato. Essa é uma coisa que eu discuti um pouco no vídeo anterior, né, que é com relação à unidade que sai do RBS, e é muito recorrente a gente ter que dar ou auxiliar os colaboradores como converter o valor que a gente obtém para nanômetros, para micrômetros, né? Isso foi
é bastante importante a gente ter em mente que quando a gente faz essa conversão, ela depende da densidade do filme. Essa densidade, a gente pode usar uma densidade tabelada, um cálculo, alguma coisa assim, que vai ser bastante não acurado, mas se o dono da amostra tem uma medida de densidade, aí o resultado sai bem melhor, né? Isso porque acho que a técnica usada para deposição de filmes finos, por exemplo, se você varia a técnica, varia também o fator de compactação, então tem uma variação da densidade, né? Então, você ia dizer, Rodrigo? Não, que é uma das coisas que uma das coisas que eu estava querendo ver aqui é justamente para entender melhor esses métodos de conversão, né? Porque, bom, como eu falei antes, eu trabalho com produção de nanopartícula, né? E a gente usa principalmente o RBS para ver se está produzindo. A ideia é ver se está produzindo o que a gente quer mesmo. Mas tem essa dificuldade justamente pela questão das camadas, né? Não são filmes. Então essa conversão é um pouco mais... existem mais fatores aí envolvidos. Né? Acho que uma coisa que eu tenho para dizer para você nesse caso é que quando você faz essas análises, dependendo das condições que você faz, obviamente, você pode analisar o seu espectro e tirar dele as proporções entre os materiais. E essa é a informação mais acurada que você consegue tirar do RBS disparado. Né? Então, não existe outra técnica que consiga prover para você frações com mais acurácia do que o RBS. Né? Inclusive, no projeto antes do meu, né, da Fernanda, ela tentou fazer nanopartícula, porque usando sputtering, né? Tentou manter a estequiometria usando um alvo, eu não lembro qual era, eu acho que era samaro cobalto, né? E tentou ver qual a proporção que saía, né? Na estequiometria, e o RBS foi essencial para isso. Então isso é uma informação muito poderosa, né? Mas ainda assim não é tão fácil montar um modelinho para passar essas informações para... Né? Então, Rodrigo, para você quantificar no RBS, você precisa saber quantos prótons você injetou no material, na sua análise. Essa medida do número de prótons, que na verdade é corrente elétrica, a gente consegue fazer aí com 0,5%, tipicamente 1%, alguma coisa por aí, entre 0,5% e 1%. A gente consegue medir uma corrente elétrica, mesmo em nanoamperes, com essa precisão. Na verdade, a gente acaba medindo carga elétrica. Mas é essa medida mais ou menos que a gente consegue fazer. A estequiometria, todavia, ela cancela a corrente elétrica. Porque quando você mede dois elementos um contra o outro, você cancela o número de prótons inseridos. E daí é exclusivamente estatístico. E dá para medir isso com uma parte por 1000 ou menos. Então, a estequiometria, quando bem feita, permite fazer medidas melhores que uma parte por 1000, o que é um resultado absolutamente surpreendente. Legal. Exatamente, E é uma coisa assim, para tirar essa informação, você pode tirar pela forma como eu acho que o Antônio deve ter te ensinado, coloca o espectro no SINRA, ajusta e tal. Mas para obter esse resultado que o Manfredo está dizendo, isso não é extremamente necessário. Você pode integrar as contagens do canal no espectro, faz uma divisão e obtém o resultado com essa acurácia que ele está dizendo. Não é necessariamente algo que passe pelo multiSINRA, deixar horas calculando ou usando o SINRA estressadamente. Você pode fazer a conta no Excel. Exatamente. E sai nessa uma parte por 1000, como ele estava dizendo. Legal. Que é uma das preocupações que eu tenho agora, pensando no meu projeto agora que vai andar, é justamente essa questão da estequiometria, né?
porque eu vou tentar revestir as partículas. E, bom, definir estequiometria entre revestimento e um núcleo, né, um core shell, não é. Ah, não, Não é. Bom, aí a gente fala, aí mas você brinca com isso também não, né? Quer dizer, esse tamanho de nanopartícula, a gente não vai conseguir diferenciar o núcleo da casca. O que pode fazer é você deposita algumas amostras sem a casca, depois com a casca. E com a casca, não, isso aí com certeza. Você tira a média de um, média do outro, compara, né, e infere alguma coisa dessa diferença. Era o que eu pensava em fazer originalmente. Porque o que a gente vai obter é algo médio, porque essa resolução, ela está, né, não está dentro do... Você vai ver que a gente tem resolução aí da ordem de alguns nanômetros, 5, 10 nanômetros. Então, se só as nanopartículas estiverem nessa faixa, para a gente vai ser uma coisa só, entendeu? Então... mas estão nessa faixa. Então... Deixa eu fazer comentário. Pode falar, Rodrigo. Não, só ia comentar que eu estou tentando aumentar o tamanho delas, porque é do nosso interesse, mas está difícil. Tem uma questão de física nessa quantificação que eu acho que é importante, que é a diferença física na absorção de fótons e na absorção de partículas, certo? Quando você bombardeia com prótons ou com partículas o teu material, você não absorve as partículas, elas perdem velocidade, ou perdem energia, mas você coleta todas as partículas, tirando eficiência de vetor, tá? Supondo eficiência unitária, mas essencialmente você coleta todas as partículas em algum lugar do espectro, talvez não no lugar que você está procurando, mas em algum lugar ele está. Quando você trabalha com fótons, a vida é completamente diferente, porque fótons são aniquilados no material, eles desaparecem. Aí a brincadeira fica diferente, porque você tem que contar o número de fótons e você não tem certeza se você está contando o número de fótons corretamente. Então, a contagem de número de fótons é um problema, porque a absorção do número de fótons é complicada. E aí tem espalhamento, tem absorção, tem uma física bem chatinha. Nos cursos de física 5, 6, você vai tentar, eventualmente, medir a absorção de raio-x na matéria. É uma experiência muito simples. Você coloca uma fonte, um absorvedor e um detetor. Nunca dá certo. Certo? Nunca dá certo. Porque a física da absorção da radiação na matéria, a radiação fótons, é um inferno. Tem espalhamento, tem cristalografia, tem efeitos de absorção, tem tudo que você não quer. E se você não tomar em conta, não tomar cuidado com a tua geometria e com a tua experiência, você não mede o coeficiente de absorção corretamente. Né? E se esse é um problema na medida do coeficiente de absorção, também é um problema na quantificação das suas amostras. Né? Já no RBS, partícula por partícula sempre está lá, ela não morre, ela só perde velocidade. Então, como eu disse, você só tem que saber o que ela está no teu espectro. Às vezes ela está no lugar errado, bem, mas isso é um problema teu, não é um problema da partícula. Bom, pessoal, mais perguntas? Eu tenho uma curiosidade, na verdade. Sim, por favor. Eu acho que o senhor mencionou no final, em alguma parte da aula, sobre o uso de teoria do funcional da densidade. Não entendi bem como usar, nesse caso, como seria. Tá. Você tem um particular interesse em teoria do funcional da densidade? Eu tenho bastante interesse. Não trabalho muito com isso, mas tenho bastante curiosidade sobre. Conheço um pouquinho. Tá. Eu tenho bastante curiosidade também. O que acontece é o seguinte, eu tenho uma modalidade da teoria do funcional da densidade que você resolve o problema, a equação de Conchan, independente do tempo. Isso se chama Time Dependent Density Functional Theory. Então ele tem um TD no comecinho. O que acontece? Você resolve a equação de Conchan do potencial atômico ali, do material, coloca os elétrons, e você põe como uma perturbação dependente do tempo o íon passando ali perto, né?
Então, nesse caso, você vai calcular qual é a energia transferida do íon que está passando para aquela nuvem eletrônica que está ali. E isso é bastante conveniente, porque na teoria do funcional da densidade você vai conseguir computar todos os estados quânticos, as energias transferidas, né, pela soma dos dois potenciais, do núcleo e do íon, e você, teoricamente, conseguiria calcular melhor o poder de freamento, teoricamente. Teoricamente, conseguiria calcular melhor teoricamente. Né? Na verdade, o primeiro, teoricamente, eu deveria substituir para em princípio. Né? Então, em princípio, você deveria ser capaz de calcular melhor o modelo teórico. Mas o que a gente observa é que ainda tem bastante coisa a se fazer nesse campo. Né? É um cálculo que é bastante com um custo computacional muito alto, né? Bastante alto, e que não provê resultados teóricos melhores do que outras abordagens, como, por exemplo, resolver a equação de Schrödinger direto para sistemas mais simples. Né? Por exemplo, perda de energia de próton em meio gasoso de hidrogênio, por exemplo. Mas resolver a equação de Conchan é mais adequado quando você vai para, por exemplo, próton em silício, que não dá para resolver a equação de Schrödinger direto. Então, o que eu sei é que tem bastante gente trabalhando nesse assunto. É um ponto na teoria do funcional da densidade que tem bastante coisa a se trabalhar ainda, né? Mas não é uma coisa muito simples de fazer. Isso é o que eu sei desse assunto. O que a gente tem feito procurado alguns parceiros para fazer isso com a gente, porque a gente consegue fazer muito bem as medidas de poder de freamento. A gente conhece muitos modelos diferentes, então a gente está sempre comparando as nossas medidas com outros modelos. E o que a gente está procurando é também comparar com esse time dependent functional theory. Mas, enfim, é complicado achar essa pessoa, porque é um ramo da teoria do funcional da densidade bastante restrito, né? Não sei se eu consegui... Com certeza. Com certeza. Eu acho que está bem em expansão ainda, né, na realidade. Mas está ótimo, professor. Obrigada. Eu tentei ver, talvez você saiba dessa informação melhor do que eu, mas, por exemplo, o software Quantum Espresso não faz esse cálculo Na realidade, o único que eu mexo, na verdade, é o Quantum Espresso. Ele faz muita coisa, né? Mas ele é bem pesado mesmo. Ele faz, exatamente, ele faz muita coisa, mas eu acho que ele não faz de cálculo dependente do tempo. Se você tiver informação sobre isso, por favor, me atualiza depois. Eu gostaria de saber. Eu sei que ele faz essa parte de perturbação, porque ele usa isso de perturbação para poder calcular fônons. Mas exatamente sobre íon, eu não tenho certeza. Mas eu vou dar uma olhada, sim. Tá bom, por favor. E com o que você trabalha? Na realidade, eu trabalho com cristalografia, mas eu estou tentando usar um pouquinho de DFT para tirar um pouco de informações de fônons, que eu vou tentar ver com cristais depois, tentando relacionar a teoria e experimento. Entendi. Muito interessante, legal. Obrigada. Eu notei que o Rafael tinha desmutado o microfone dele. Não sei se ele tem alguma pergunta para fazer. Professor, eu acho que eu ia perguntar sobre o fato do próton parar, né? Eu queria saber se estava relacionado com o pico de Bragg, né? Porque a energia vai a zero, bem naquele pico, né? Na verdade, ela vai a zero um pouquinho depois, né? Então, certo. Deixa eu ver aqui o pico de Bragg aqui no máximo, né? Aí ele vai para zero um pouquinho depois, né? O que é interessante da gente ver aqui é o seguinte: o que ocorre nesse ponto é efetivamente uma implantação. O próton, nesse ponto, ele vai absorver um elétron, vai se neutralizar e vai ser implantado naquele lugar. O fato de que o hidrogênio ele tenha um coeficiente de fusão muito alto e consiga difundir para fora da amostra depois é uma coisa particular do hidrogênio, né?
e do hélio. Isso acontece com o hélio também. Mas, por exemplo, fazer a implantação com átomos de silício, quando o átomo de silício chegar aqui, ele vai absorver elétrons do ambiente, vai se neutralizar e vai ficar parado lá, vai ficar preso, né? Esse é o princípio da implantação iônica. A diferença entre implantar, fazer uma implantação iônica e fazer uma análise de material, ela está na espécie iônica que você incide na amostra, na energia que você vai usar para fazer isso, né? E nessa difusão do que ocorre com a espécie depois que ela parou ali no meio, né? Entendi, obrigado. Ótimo. Mais perguntas, pessoal? Professor, por que o próton vai absorver o elétron só quando já está com a energia baixa? Por que essa absorção não pode acontecer antes? Não, desculpa, ela pode acontecer antes, sim. Pode? Ah, tá. Pode. O que vai depender é da velocidade dele em relação à velocidade Bohr, né? A probabilidade dele absorver esse elétron, ela depende disso. Na verdade, isso é uma coisa bastante debatível, tá certo? O que eu entendo do que se sabe hoje, do que se discute hoje, é que sim, o próton pode absorver a depender da comparação da sua velocidade com a velocidade de Bohr. Se você pegar, por exemplo, o livro do Stream, o livro do Ziegler, que foi escrito há muitos anos atrás, lá tem uma série de argumentações, citando vários trabalhos, onde ele argumenta que o próton não absorve no meio do caminho, só quando ele para. Mas o que eu entendo da leitura que se faz hoje, do modelo da absorção desse elétron, é que sim, ele absorve no meio do caminho, ele pode absorver no meio do caminho, a depender da velocidade dele em relação à velocidade Bohr. A velocidade Bohr é a velocidade do elétron no átomo de hidrogênio, né? A carga efetiva não é justamente, digamos, o tempo em que o elétron fica preso no próton e o tempo que ele fica solto? Então, é que a carga efetiva... Bom, desculpa, é isso daí, Tiago, estou discutindo. Estou dizendo o que eu leio, tá certo? A carga efetiva ela é definida para todos os íons, exceto o próton. Você pega e normaliza, você calcula qual é a carga efetiva do material, do íon, sempre normalizado pelo stopping power do próton, né? Você quer saber o stopping power do silício, você pega o stopping power do próton, multiplica pela carga efetiva, tem lá uma regra de escala, né? Então é por isso que o Ziegler sempre argumenta lá ele argumenta numa seção lá do livro dele de que o próton não absorve, mas não é isso que se... acho isso estranho, mas... eu também acho, mas é isso que tem lá, e tem uma argumentação, ele dá umas referências e tal, e ele também coloca num conjunto de palavras, num tempo verbal ali, que ele também joga a responsabilidade para os outros, né? Ele faz que nem eu estou fazendo agora. O que se sabe é que, a leitura que se faz atualmente é que, e a leitura que eu faço atualmente é de que sim, o próton ele pode absorver antes. Eu falei no final ali, mas o correto é dizer que ele pode absorver esse elétron antes, sim. Mas isso vai acontecer, Caio, bem no finalzinho, viu? Quando ele tiver uma velocidade ali mais baixa. Ah, tá, entendi. É porque eu até tinha pensado isso durante a aula, né? Porque se ele absorvesse, por causa desse elétron, aquele drag que o professor falou que a nuvem eletrônica faz sobre ele ia ter um efeito muito menor, né? Isso, e aí você vai para uma região onde os eventos são muito mais localizados, que são eventos localizados, né? Que é antes do pico de Bragg aqui, né? Cadê o meu mouse? Aqui. Nessa região, né? Então, aqui, onde você teria o próton sem elétrons, o próton stripped, né? Sem elétrons, depois uma fração desses muitos prótons que estão entrando começa a absorver elétrons. Quando todos absorverem, aí você entra aqui nas interações localizadas, né? Ah, entendi. Agora entendi. Então, só para ficar claro, a interação localizada é quando o íon ou átomo já neutralizado colide com um elétron individual. A não localizada é quando o íon está arrastando uma nuvem junto com ele, né? É não localizada. Então essa é a diferença desse modelo
o modelo do BetBlock. O BetBlock é o modelo do não localizado. Muito bom. Mais dúvidas? Mais perguntas? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de gravar nesse momento.